Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos iniciar mais uma série de lições nesse trimestre. Estaremos estudando esta excelente lição Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nessas 13 lições, aliás, 14 lições desta feita, nós vamos estar estudando os seguintes temas: a Grande Comissão, lição de número 1, lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento, lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento, lição de número 5, a perspectiva pentecostal de missões, lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões, 7, a responsabilidade da igreja com os missionários, 8, missionários fazedores de tendas, 9ª lição, a igreja e o sustento missionário, lição de número 10, o desafio da janela 10x40, lição de número 11, missões e a igreja perseguida, lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia, e lição 13, o propósito de missões, e 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Desta feita, nós vamos estar estudando essa temática maravilhosa e é interessante essas aulas que vêm a público hoje, porque não somente o povo evangélico, mas o não evangélico está sabendo que nós estudamos, como nós pensamos, qual o nosso compromisso em relação à palavra de Deus. Não temos o que esconder, mas só a revelar. Então, a lição de número 1 traz o grande título, a Grande Comissão. Embora haja um subtítulo, que eu vou falar daqui a pouco, mas vamos começar só com esse tema, a Grande Comissão. O termo Grande Comissão está dentro de um contexto histórico, porque não tem dentro da Bíblia esse nome, Grande Comissão. Ele está dentro de um contexto histórico. Nós vamos estar abordando mais à frente, quando estivermos falando sobre essa temática. E o que é comissão? Porque essa palavra até parece estranha. Comissão, comissionar, o que vem? O verbo comissionar, que significa confiar tarefa. Isso é a grande comissão, é uma grande confiança, uma grande tarefa. O substantivo comissão significa cometer. Cometer é realizar, levar a cabo, efetivar, realizar, concretizar. Se diz assim, ele cometeu um ato absurdo, quer dizer, ele fez um ato, ele cometeu algo extraordinário, ele cometeu um crime, né? Cometeu do verbo cometer de comissão, né? Que é realizar, levar a cabo, efetivar. Incumbir, que é uma incumbência, né? É uma responsabilidade, designar, entregar um desígnio a alguém, um propósito, um objetivo, algo a ser feito, um projeto, né? E aí vem a palavra design, né? Encarregar, cargo, missão, encargo, tudo isso no dicionário Caldas Aulet, né? O novo dicionário Caldas Aulet de termos contemporâneos. Então, a grande comissão, esse é o tema da primeira aula da nossa lição, que serão 13 aulas, e você vê aí, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A Grande Comissão. A Grande Comissão ela é entendida em 5 textos do Novo Testamento, né? E o subtítulo da lição é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Eu vou reservar esse subtítulo para comentar logo adiante, tá certo? Porque é importante que tenhamos essa concepção desse termo etnocêntrico
antes de fazermos a nossa abordagem. Por que eu não estou dando tanta ênfase ao subtítulo? Porque essa palavra ela tem um sentido dentro do contexto dos dicionários e ela foi dada aqui com um outro sentido. Então precisamos ser cautelosos, porque se tivermos na nossa aula um professor de história, de, de literatura, um professor de antropologia, de sociologia, ou um aluno, um estudante que conheça o termo, ele vai ficar um pouco confuso. Por que então a grande comissão tem um enfoque etnocêntrico, já que etnocêntrico quer dizer outra coisa, né? Então calma aí que eu vou falar sobre esse tema. Primeiro, a grande comissão, o grande desígnio, o grande mandato, a grande ordem, a grande tarefa. Ela aparece em Mateus 28:19, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece aqui em Mateus. Em Marcos 16:15 diz: vão por todo o mundo. E Mateus diz: vão por todas as nações. Aqui diz: vão por todo o mundo. E pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mateus diz para batizar. Marcos diz: quem crê e for batizado. Ou seja, só vão ser batizados aqueles que crerem. Então, o sentido é o mesmo. Só está dando aspectos diferentes do mesmo objeto. Disse-lhes: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Muito simples. E em Lucas 24, 46 a 49, precisamente a partir do 48, onde está a grande comissão. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Ou seja, aqui tem outros detalhes desse momento da grande comissão, mas o contexto é o mesmo. Após a ressurreição de Jesus, aparece para os discípulos e ele ordena que vão a todas as nações, partindo de Jerusalém. Certo? E a pregação é um chamado ao arrependimento. E eles são testemunhas desse fato. E João capítulo 20, versículos 21 a 23. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Então, a mesma ordem que eles vão, são testemunhas, assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. E Atos 1:8, antes da grande ascensão de Jesus, então ele deixa essa incumbência: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui está a grande comissão estabelecida textualmente no Novo Testamento, para que entendamos que ela vem de Cristo para os seus discípulos, para que eles passem para a igreja. A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O que seria etnocêntrico? A palavra etnocêntrico no dicionário diz relativo ao etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? Essa é uma palavra de origem antropológica. Assim que os colonizadores, os europeus, começaram a explorar as Américas, que tiveram encontro com os índios, que depois foram em busca dos africanos, escravizá-los e trazer por conta do seu serviço.
no processo de colonização das Américas, eles começaram a se designar, os europeus, como um povo de classe elevada na cultura, no pensamento, na evolução cultural, e eles foram chamados de se sentiram como uma civilização. Um povo civilizado era um povo que estava vivendo o progresso. E o povo que não vivia o progresso, como os indígenas, eles foram chamados de incivilizados, selvagens. Então eles se colocaram como uma cultura superior e melhor. Então hoje os livros de história e de antropologia, sociologia, tratam essa concepção europeia de uma concepção etnocêntrica, uma prática do etnocentrismo. É quando uma cultura se acha superior, um povo se acha superior aos demais em todos os aspectos. Inclusive, quando Hitler ele coloca a raça ariana acima dos outros, como uma raça superior, e quer demonstrar isso a todo custo, ele está desenvolvendo uma visão etnocêntrica, centrada na sua etnia, no seu povo, no seu contexto. Então, o etnocentrismo é a tendência do homem para menosprezar sociedades ou povos cujos costumes divergem de seu grupo étnico ou nação. Eu não citei aí, mas vou citar oralmente dicionário Michaelis, né? Dicionário Michaelis. Então, o etnocêntrico é relativo ao etnocentrismo. E o etnocentrismo tem esse contexto. Logo, qualquer livro que você lê hoje de história, de sociologia, de antropologia, ou temas de debates que vem o multiculturalismo versus etnocentrismo, ou seja, enxergar que todas as culturas, multiculturalismo é a visão que defende que toda cultura tem o seu valor, já que o grande antropólogo Franz Boas definiu cultura como algo relativo, né? Ele relativizou as culturas. Logo, não existe uma cultura superior à outra, todas as culturas são relativas, porque é uma construção social daquele espaço, daquele ambiente. Logo, ninguém pode determinar se a minha cultura é superior, é melhor do que a do outro. Que se tiver algo de bom que seja melhor ou melhorado do que o do outro, você vai perder em alguma área para aquele, sempre haverá. Então ele trata como todas as culturas são relativas. Essa visão que relativiza a cultura e coloca um confronto com o etnocentrismo chama de multiculturalismo. O multiculturalismo é o reconhecimento que toda cultura tem o seu valor, merece o seu respeito e a sua consideração. Isso não significa aprovação de tudo que se faz dentro da cultura, que tem culturas que têm atitudes malignas, perversas, desumanas, que ofendem o próprio ser humano. Culturas, se uma criança nascer com uma deficiência em algumas tribos, eles enterram essa criança viva. Reconhecer que isso é uma prática cultural é uma coisa, agora aceitar como normal é outra. Então, trabalhar para desconstruir essa concepção nessa área e estabelecer uma em favor da vida e não em favor da morte, né? Então, quando a lição traz o tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, provavelmente o autor está dando outro sentido, um sentido positivo, já que ele vai pegar da palavra grega etnos, que é a palavra nação no Novo Testamento grego, ou povos, para dizer que a grande comissão tem um enfoque nas nações ou nos povos. Só quando fala de nação, fala de pátria também. Então ele vai diferenciar pátria de etnia. Então ele vai calcular cerca de 24 mil etnias a serem alcançadas. Logo, a grande comissão estaria com ênfase só nas etnias, nos grupos que ele vai considerar como etnocêntricos, né? Seria isso? Então, é bom saber que a lição está dando um outro sentido que não é o sentido corriqueiro ou natural ou convencional da palavra etnocêntrico, que está ligada ao etnocentrismo, essa visão de cultura superior, essa visão centrada na própria etnia. Não.
mas ele está querendo dizer que o evangelho é para todos os povos. Então usou a palavra etnocêntrico. Não posso fazer uma afirmação para não ser injusto com o autor, se ele não pesquisou sobre a palavra ou se fez consciente do que estava fazendo com essa palavra, dando-lhe um novo sentido, pois, pelo menos aonde pesquisei, não pude encontrar nada ligado com esse sentido positivo, etnocêntrico. Mas quero acreditar. O autor da lição ele foi meu professor, pastor e teólogo Wagner Gabi, um grande homem de Deus, um grande expositor da palavra, de grande conhecimento, mas em relação a essa palavra, eu não gostaria de tecer mais comentários, só dizer que aqui tem um sentido de focar nas nações e não o sentido convencional de uma cultura centrada em si mesma, se julgando superior às demais. É somente isso. Bem, o objetivo da lição será, primeiro, conceituar a grande comissão, o que quer dizer grande comissão. Segundo, explicar missões transculturais, além da cultura, transculturais, além da cultura. E terceiro, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Quer dizer, a mensagem do evangelho deve ser uma mensagem globalista, uma mensagem voltada para o globo, para todos os povos e para cada criatura, e em todos os lugares. Então, qual a dimensão geográfica das missões? A todas as nações. Para quem? Para toda criatura. Aonde? Em todo lugar. Então, não existe mais uma esfera espacial limitada que o evangelho não deva chegar. O texto áureo disse: disse-lhes, ide por todo o mundo. A ordem de Jesus é clara, por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Mas Jesus veio só para a Palestina. Por que devemos ir por todo o mundo? Mas o que ele fez na Palestina tem uma repercussão mundial. Então, ele quer que todo mundo conheça, saiba, entenda e se submeta àquilo que ele trouxe, a sua mensagem de poder e salvação. Então, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando diz todo mundo, dá a ideia do geral, do macro. Quando diz a toda criatura, dá a ideia do micro, o individual. Ou seja, cada pessoa do planeta Terra precisa ouvir o evangelho. Cada ser humano, aonde quer que esteja, precisa ouvir o evangelho. É o mundo que tem que ser alcançado, mas ele vai ser alcançado por cada pessoa. Então, ide pregar o evangelho a toda criatura. O ser humano tem que ouvir o evangelho. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. É claro, naquilo que Jesus diz, ide por todo mundo, que o evangelho não se limita a um lugar, a um grupo, a uma etnia, a uma pessoa, a um clã, a uma tribo. Não, o evangelho é para todos, em todo lugar, em todo mundo, a cada pessoa. Não tem por que restringir o evangelho. A ordem de Jesus é universal e a cada criatura. Logo, ninguém pode pensar que eu estou fazendo a minha parte aqui, está tudo bem. Tem que pensar sempre na ideia global, na ideia universal. E se você pensar na quantidade de nações que temos espalhadas no globo Terra, cerca de 250 nações, com 8 bilhões e alguma coisa, na casa dos 9 bilhões de habitantes, com quase 1 bilhão de evangélicos, com 30% denominados de cristãos no mundo, aí envolvendo todas as classes de cristianismo, seja ortodoxo, seja católico, seja protestantes. E dentro disso existe aqueles que se dizem cristãos, que são as seitas pseudo-cristãs. Imagina aí como está o desafio das missões. Como isso se tornará possível? Como fazer? Então, a proposta dessa lição é trazer um despertamento, é trazer
um avivamento sobre a concepção de missões. Então, essa introdução, ela nos diz que, nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária, do começo ao fim. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por que imperativo? Porque todas as traduções para nós diz ide. Então o verbo ide é a forma imperativa que está ordenando. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão. Então a primeira lição ela começa com uma definição de comissão. Segundo, conceituar o desenvolvimento do tema de missões transculturais. O que é missões transculturais? E apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Essa é a proposta. Então, estejamos prontos, porque essa é a dimensão que vamos estar vendo, né, a partir de agora. E veremos que missões é uma ordem divina, não é uma escolha humana, é uma decisão dos céus, é uma decisão divina. E que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus. Se nasceu de novo, ser filho de Deus, é testemunho de Jesus. Então, não há o que pensar diferente disso, né? Bem, a grande comissão. O que é a grande comissão? Esse termo grande comissão, ele não foi cunhado ou forjado nos séculos depois de Cristo, durante a Idade Média. Isso não era conhecido. Primeiro, no segundo século da Igreja Cristã, achava-se que o Evangelho já tinha chegado nos 4 cantos do mundo. Se desconhecia as Américas, a Oceania, só se conhecia apenas o Velho Mundo, África, Ásia e Europa. E como isso havia se espalhado já no segundo século, eles achavam que tinham atingido o mundo já com a evangelização. A partir do 4º século se desenvolve um pensamento muito forte na era cristã de preterismo, que já foi realizado. Logo o reino de Deus já tinha sido implantado na terra, porque o cristianismo se tornou a religião oficial do império, se tornou hegemônico, dominou o mundo, ficou sendo representado pela Igreja Católica. No entanto, vindo a reforma protestante, a redescoberta da doutrina da justificação pela fé, que é a salvação pela graça, e o propósito é a glória de Deus, e é somente através de Cristo, e que a autoridade máxima vem exclusivamente das Escrituras, que são os famosos solas, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Deo gloria, solo Christus. Com essa proposta dos solas, então começa um processo de evangelização. Nisso, a Igreja Católica vai criar um grupo chamado Jesuítas para evangelizar o povo, para não cair na mão dos protestantes. Isso vai chamar de Contra-Reforma. Isso se deu a partir do Concílio de Trento. E os protestantes começam a sair divulgando a mensagem, protestando contra a salvação comprada, a salvação adquirida por méritos próprios, pela glória humana, que era divulgada pela Igreja de então. Com essa proposta, eles começam a expandir. Muitos países se tornam protestantes, muito mais por uma questão política do que por evangelização. Eles vão admitir a fé protestante, o príncipe se torna protestante, rompe com Roma. Isso significa se tornar um Estado independente, ter o seu cultivo próprio, não pagar imposto fora, mas produzir para dentro. No entanto, isso não significava conversão. Era adesão a uma fé chamada protestante. Não quer dizer que não houve conversão. Houve conversões, sim, houve entendimentos da verdade, mas houve muita coisa de adesão e conveniência. No entanto, surgiu a Guerra dos 100 Anos entre católicos e protestantes, a luta pelo espaço, pelo poder e pela religião. 100 anos de conflitos, não é brincadeira, muita morte, muito sangue,
muito desespero. É nesse período que vai surgir um homem, um alemão, que se converte aos 40 anos de idade, um conde, e ele vai decidir, então, pregar o evangelho e investir em missões. Ele será o precursor da obra missionária. Esse conde que começou a pregar o evangelho, ele deu as bases que vai influenciar muita gente para o futuro, os irmãos Morávios e outros agências de missões que vão surgir para expandir o evangelho pelo mundo. A reforma protestante vai ter o movimento pietista, vai ter o movimento puritano, vai surgir os batistas, vai surgir os presbiterianos, os congregacionais, os metodistas dentro da igreja anglicana, como movimento de reforma. Vai surgir, então, depois de sair o movimento dos Holinenses, que buscam a santidade. Esse movimento vai gerar o movimento pentecostal, e aí vai surgir as missões pelo mundo todo em aspectos diferentes. Então, esse termo grande comissão foi interpretado pela primeira vez a partir do século XVII, e aí ele começa a ganhar forma. Eles chamaram, vendo os textos de mandar evangelizar todas as nações, esse movimento pós-reforma, e aí se interpreta que há uma necessidade de evangelizar, né? As nações, né? As nações, e baseado no texto dos evangelistas, que precisa ir à frente com essa temática de pregação. E aqui, com essa nova proposta da Grande Comissão, que vai ganhar forma a partir daí, esse termo Grande Comissão, ele só no século XIX que ele de fato ganha a força total, tá certo? Que será incorporado dentro da igreja como uma comissão para todos, de todas as formas. E isso deu força à igreja, e hoje é um termo comum. Ninguém pode falar em missões sem falar nessa perspectiva que existe hoje, de tudo partindo da grande comissão, um grande mandamento que está expresso nos 4 evangelhos e em Atos dos Apóstolos, como as últimas ordenanças de Jesus, né? Então, o que é a Grande Comissão? A Grande Comissão, ela tem os seus rastros no Antigo Testamento. Isaías 45, 22, a gente vê que Deus já fala dos pés formosos, já fala da evangelização, e Paulo vai pegar esse texto, né? Paulo vai pegar esse texto e vai trazer para a igreja. 45, 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quer dizer, Deus tem um propósito de salvar todas as nações de todos os limites da terra, né? Ele tem esse propósito aqui, de querer salvar todas as nações. Não podemos pensar em missões sem pensar em algo que se estenda pelo mundo, né? Algo que alcance o universo como todo. Em Gênesis 12 e 3, Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção para todas as nações da terra, para todas as famílias, sem exceção. Então, a Grande Comissão, ela tem as suas raízes no Antigo Testamento, já está dentro da proposta de Deus de querer salvar os outros povos. E isso é possível ser visto no Antigo Testamento quando Deus estabelece a circuncisão para o seu povo, que é o pacto, e de imediato todos aqueles que servem a Abraão, os gentios, precisam circuncidar também, se tornar povo da aliança. Na Páscoa, quando Deus tira o povo,
ele permite que o gentio participe da Páscoa se ele entrar na circuncisão, no pacto. Então já estava uma abertura para os gentios. A gente vê que Moisés se casa com uma mulher midianita, quer dizer, Moisés, ele é israelita, está alcançando outro povo. José se casa com uma mulher egípcia, está alcançando outro povo. Né? Boaz, ele se casa com Ruth, uma moabita. Então, isso vai crescendo, está atingindo outros povos, o povo da aliança, né, de certa forma. A sua fundamentação no Novo Testamento, da Grande Comissão, deve-se às últimas palavras de Jesus, pois foi ele quem deixou esse fundamento para que fosse pregado a todos os povos em todos os lugares. Então, não podemos fugir dessa realidade tão profunda. Hudson Taylor, né, foi um missionário na China e ele disse: a Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Veja, Hudson Taylor encarnou isso de forma tão profunda que ele foi para a China, se vestiu como chinês, aprendeu a língua do chinês para pregar ao chinês. Né? Então, ele mostrou que era missões a grande necessidade. A questão cultural. Primeiro, a questão cultural é importante porque o ide de Jesus, nesse caso, significa atravessar as fronteiras, né? E atravessar as fronteiras é ter um encontro com o outro, com o diferente, com a outra cultura, né? Que existe a ideia do estranhamento do contato com o outro, com o diferente. No entanto, esse ir para outras culturas, a questão cultural, não significa desprezar a cultura do outro. É preciso ver que cada povo tem suas tradições, suas culturas que foram alimentadas através do tempo e pode ser estranho a nós de forma subjetiva, mas não pode ser dado esse estranhamento como um padrão para julgar a cultura do outro, desprezar a cultura do outro. Por exemplo, entre nós, ver um corpo carbonizado, morto e carbonizado, você pegar um corpo de um morto e tocar fogo nele, seria uma coisa hedionda, desumana demais. Seria de tornar aquele corpo em carvão e depois em cinzas. Para a Índia, isso faz parte da tradição deles, da cultura, como eles creem na samsara, da roda da lei, que a alma vai para o outro mundo, e uma forma de aperfeiçoar essa ida é pegar o corpo e queimar. Então, todos que morrem na Índia, eles tocam fogo. Eles transformam as pessoas em carvão e carvão transforma em cinza. É muito comum e joga isso no rio Ganges. Então, se você vê isso, pode ser um espanto terrível, uma coisa... você, para ver um corpo carbonizado entre nós, queimado, e só um crime hediondo, alguma coisa, ou um acidente, né, catastrófico, alarmante. Mas para a Índia é uma cultura comum, para todo mundo ver, a criança vê, todo mundo sabe que é assim, é natural. Então, quando o missionário ele vai lidar com outro, ele tem que estar aberto para a cultura do outro. Isso não significa aprovar a cultura do outro, mas também não significa condenar a cultura do outro, mas trabalhar com uma cosmovisão que as pessoas possam entender o que é a verdade e como ela é libertadora, né? Mas sem interferir na cultura. Hudson Taylor, ele aderiu à cultura, ele incorporou a cultura chinesa sem dificuldades, né? No início ele sentiu dificuldades para pregar porque ele era visto como um estrangeiro. Quando ele incorporou a cultura dos chineses, ele foi aceito e ouvido porque ele se identificou com aquele povo. Então é necessário que quem quer se aproximar de um povo incorpore a sua cultura, não é? Não desprezar a cultura do outro, nem tentar impingir a nossa, ou seja, pegar a nossa cultura e colocar sobre o outro como padrão de verdade fundamental.
Isso aí seria uma visão etnocêntrica, quando você faz de você o centro e quer impor sobre o outro. Isso sim é um etnocentrismo, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, você pode acompanhar comigo aí, 1 e 1 de 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Paulo, ele entende que todos estão em Cristo chamados para a santidade. Esse é o padrão. Chamados à santidade, chamados para pertencer a Cristo. Não precisa alterar a cultura do povo, a menos que tenha aspectos culturais que revelem os aspectos do pecado, né? Como eu citei a questão de que envolve morte, mutilação, ou rituais macabros, feitiçaria. Então, a verdade ela vai para libertar. Agora, não significa que eu tenho que levar a minha cultura para o outro. Quando uma pessoa sai preocupada para fazer missões em outro país, para levar a sua instituição religiosa, ele já está preocupado em levar um padrão de tradição, de cultura para aquele lugar. Ele tem que ter a preocupação primária e única de levar somente a verdade, o evangelho que é libertador, né? A ordem de fazer discípulos em todas as nações. E aqui entra a ideia do ethos, que é um grupo étnico. E aí talvez onde o autor trabalhou uma ênfase etnocêntrica, quer dizer, uma ênfase nos povos, dando essa ideia. Mas não é a problemática que eu vejo nessa palavra não é se diz uma ênfase étnica. Se fosse uma ênfase étnica, é uma coisa. Agora, etnocêntrica, aí é onde mora o problema, por conta do significado da palavra etnocêntrico, somente. Mas a ênfase étnica, que é a ênfase nas etnias, nos povos, qualquer um. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Quer dizer, dentro de um país pode ter etnias, grupos étnicos, né? Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma linguagem e uma cultura própria. Alguns tentam diferenciar até entre etnia e raça. A raça ela é passada por uma questão biológica, né? Enquanto que a etnia é uma cultura que é passada culturalmente, né? Da tradição. Então, de acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase metade desse total ainda não foi evangelizado. Será que isso não nos comove? Então, essa ideia com a ênfase etnocêntrica é nessa proposta de atingir as etnias e as nações. Mas esse é o sentido que o autor está dando essa palavra. Então, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Qual a eficácia dela? Como ela vai operacionalizar, se tornar efetiva, né? E os objetivos. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Não tem como pensar em fazer missões sem o poder do Espírito Santo. Se não for ele que possa convencer alguém do pecado, do juízo e da justiça, quem vai convencer? Quem poderia pregar para um indiano que venera uma vaca, ou cobras, ou ratos, que tem santuários dedicados a ratos,
que existe um único Deus verdadeiro, soberano, supremo, e que aquilo que ele está fazendo é errado, senão o Espírito Santo que penetra até as profundezas da alma, conhece todo o pensamento e intenção do coração humano e pode trazer a luz do Evangelho e denunciar esse fracasso, esse engano. Então, ninguém pode pensar em fazer missões sem o poder do Espírito Santo, pois é ele que convence as pessoas do pecado, João 16:8. É ele que regenera o pecador e o que capacita os homens a confessarem a Jesus como Senhor. E se o Espírito Santo não convencer, não capacitar alguém para responder o chamado de Cristo, não conte com o livre-arbítrio que não vai dar certo. Então, nesse sentido, a igreja estará pronta para seguir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar, discipular e integrar. Esses são os 3 grandes objetivos da grande comissão: proclamar a mensagem do evangelho, discipular, educar aqueles que foram alcançados, proclamar aos que estão perdidos, discipular os que acabaram de aceitar, e integrar, que é juntar de todos os povos, de todos os lugares, em uma grande comunidade que é o corpo de Cristo Jesus. Missões transculturais. O nome transculturais já vem de um conceito muito importante do prefixo trans, que quer dizer movimento, ou além de, ou através de. Então, essa ideia de esse transporte é portar para outro lugar, né? E o substantivo cultura, que é aquilo que é cultivado, que é produzido, que vem de culticus, que é cortar a terra. E a palavra cultura vem de cavar o chão, cortar o solo. Então, tudo que o homem produz, tudo que ele faz, tudo que ele manipula em arte e cultura, chama-se cultura, que foi cultivado pelo homem. Não é aquilo que surgiu naturalmente, mas aquilo que foi construído culturalmente, tradicionalmente. Isso é cultura. Então, transculturais é transpor uma cultura, ou seja, você faz parte de uma cultura e você precisa ir para outra. E o evangelho, ele transpõe as culturas, ele chegou à minha e vai transpor a minha para outra, para outro povo, outra dimensão, tem outra língua, outros costumes, outra alimentação, outros padrões, a forma de sepultar, de comer, de juntar, de família, de choro, de sentimentos. Pode chegar numa cultura que o morto precisa ser velado 7 dias, ser chorado por todo mundo. Tem outra cultura que coloca o corpo lá na sala e todo mundo começa a dançar e a brincar com o corpo ali. Depende de cultura. E o evangelho, ele chega a qualquer povo, em qualquer cultura, porque ele é transcultural. Então, as missões, ela precisa ser encarada nessa perspectiva transcultural. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. É sair do meu lugar para outro, é sair de um país para outro, é sair de um mundo para outro, é sair de um espaço para outro. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Onde quer que esteja qualquer pessoa, seja no sentido individual, como um eunuco no meio do caminho, como uma mulher samaritana junto à fonte, seja uma multidão, né, precisa ouvir do Evangelho. Inicialmente, o livro de Atos nos mostra que os apóstolos só pregavam para judeus. A igreja foi inaugurada com cerca de 120 judeus, acrescentou mais 3.000 judeus que vieram de outras nações. Depois, acrescentou mais 5.000, mas sempre judeus. Depois chegou aos samaritanos e depois chegou aos romanos. Mas elas só pregavam só para os judeus. Quer dizer, esse era um evangelho etnocêntrico. E ela precisava de um evangelho multicultural. Um evangelho que o que seria o oposto do etnocêntrico, que é o multicultural, é um ex-centro, sair do centro, tirar do centro.
Então, esse era um evangelho transcultural, uma missão transcultural. A visão transcultural. O Antigo Testamento nos mostra que Deus é um Deus missionário. Ele já vai dizendo em Gênesis 3:15 que ele vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ou seja, Deus tem uma escolha aí, e esse descendente da mulher, que é a pessoa de Jesus, que vem para resgatar toda a humanidade. Ele morreu não só pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro, diz o texto sagrado. E em Gênesis 6:11, como Deus se opõe a todo o pecado e violência do mundo e decide destruir pelo dilúvio. Da mesma forma, ele propõe restaurar o mundo através de Noé. E em Gênesis 12:3, ele promete a Abraão que ele será uma bênção para todas as famílias da terra. E no Novo Testamento, a igreja se torna a agência missionária dessa mensagem. Em Atos 9:15, a gente vê que Ananias é chamado para orar por Paulo, porque ele é um vaso escolhido para levar o nome de Deus entre os gentios, entre os povos, entre os reis, entre as autoridades de Israel, para todos os povos. E no capítulo 16:5, Paulo recebe um chamado numa visão para atravessar a Macedônia e pregar o evangelho para os macedônios. Então a gente vê que a missão ela é transcultural, ela não se limita. Paulo queria pregar na região Frígio-Gálatas, no norte da Ásia Menor, e o Espírito de Jesus o proibiu, disse, não vá. Ele aguardou de noite, ele teve uma visão do homem da Macedônia, disse, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era para pregar o evangelho na Europa, sair da Ásia para a Europa. Já que ele já tinha atingido o sul da Ásia, os seus discípulos seriam responsabilizados de expandir o resto do evangelho. Agora ele tinha que ir além, ir até a Europa, na Macedônia. Então, o evangelho ele não se limita porque a igreja é uma agência missionária e ela precisa transpor as culturas. Então, Paulo disse, eu fiz-me de tolo para com os tolos, judeu para com judeu, gentil para com gentil, contanto que eles viessem a conhecer a Cristo. Não havia limites impostos. O missionário que não se abre para as missões, para lidar com outras culturas, ele está sempre fechado, ele não vai conseguir alcançar o mundo, porque ele não absorveu o coração de Deus, que o mundo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Então tudo vem de Deus, foi ele que criou as nações, os povos, então é ele que quer evangelizar as nações e os povos. Barreiras nas missões transculturais, mas para evangelizar é preciso superar algumas barreiras, por isso que existe o choque cultural. A grande dificuldade é quando se chega do outro lado, e aí vem a questão geográfica. Dentro do espaço geográfico, que é a primeira grande barreira, existem novas nações, novas culturas. E ali existem leis diferentes. Tem um país que você dirige do lado direito, tem um país que você dirige do lado esquerdo, tem um país que você não pode dirigir, alguém que dirige para você. Tem um país que tem carro, tem países que não tem carros, só tem animais, como meios de locomoção. Outros têm charretes, carroça para conduzir as pessoas. E existem leis dentro do trânsito, dentro da sociedade, que elas precisam ser levadas a sério e não pode ser usado o parâmetro do nosso país para estabelecer naquele outro espaço. E dentro de um contexto geográfico, se um país ele está construído numa região de altíssimas altitudes, então vai ser um país muito frio, né? E se ele estiver em uma região baixa, tudo isso altera o contexto. Então, existem dimensões aí, barreiras geográficas, existem novas nações, existem novas culturas a serem enfrentadas. E nunca devemos usar o nosso parâmetro de cultura para chegar lá e achar que vai dar certo. Vai ter que aprender o novo. O missionário é alguém que vai simplesmente como alguém que está despido e precisa vestir-se novamente. É alguém que vai aprender a falar, é alguém que vai aprender a andar, é alguém que vai aprender a conviver para poder aprender a conversar com os povos que ele vai evangelizar.
se ele pensar que vai fazer o que ele fazia aqui do outro lado rapidinho, ele pode arranjar diversos e sérios problemas. Então, ele tem que vencer a barreira geográfica. Segundo, a barreira cultural. Essas barreiras culturais são valores de vida, costumes e hábitos. Então, qual o valor que tem do outro lado para a vida, os hábitos, a cultura? Acabei de conversar com um pastor que foi para o Japão 2 vezes e ele disse a primeira vez o quanto ele sofreu, que ele deu algo errado lá e ele foi exigir os direitos deles e quando a guia chegou, a pessoa que veio lhe auxiliar, a irmã que morava no Japão, conhecia a língua, identificou logo onde estava morando o problema, que se tornou o direito dele não estava sendo atendido à altura porque a forma como ele se impôs no Japão, você tendo direito, você tem que pedir desculpas, segundo ele. O direito é seu, a pessoa que errou com você, mas você que tem que pedir desculpa para falar. E ele não fez isso. E com isso ele ofendeu e ele não estava sendo atendido. Então, a questão cultural, dos valores que estão ali enraizados, eles não podem ser alterados de uma hora para outra, porque eu cheguei com o meu referencial de cultura e quero impor sobre os outros. Jacó achou que se ele trabalhasse pela moça que ele se apaixonou, em 7 anos estava tudo bem, ele ia casar. Quando chegou a grande noite, o pai da moça entregou a primogênita que ele não gostava, que ele não amava. E ele foi reclamar, ele disse, não é costume nosso entregar a mais nova antes da primogênita. Quer dizer, a lei da primogenitura. Percebe que existem referenciais culturais que não podem ser alterados assim de repente. Você prega para uma tribo onde há um direito, tem muitas tribos africanas assim, né? Que pode ter 4 mulheres, 2 mulheres, e aí de repente vai mandar dizer, olha, fica somente com uma e libera o resto, tendo filhos com todas. Não pode se alterar uma cultura dessa assim, com uma simples decisão em nome do Evangelho, em nome da salvação. Não é assim que se trabalha. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas a partir daí começar a construir uma nova forma de cultura, uma nova forma de ver, e deixando aquela para trás, mas que ela vá sendo estancada aqui, mas não tentar erradicá-la aqui com um machado que não vai dar certo, vai gerar um problemaço. As questões econômicas, cada país tem a sua moeda, seu comércio e sua fonte de renda, seu PIB, o Produto Interno Bruto, e isso altera o nível de vida que alguém vai ter. E o missionário precisa lidar com essas questões também. A outra questão é a barreira linguística. Se não aprender a língua do povo, como vai comunicar o Evangelho? Se não aprender a falar, e cada língua tem o seu vocabulário próprio, e dentro desse vocabulário próprio, que é o normativo, existem as questões coloquiais, culturais do dia a dia, os chavões, que expressam sentimentos, culturas, as metáforas que precisam serem aprendidas, né? Quando Albert Einstein estava para morrer, ele repetiu uma frase que ele sempre dizia, você pode definir Einstein para nós? E Einstein disse, Einstein quer ser apenas uma pedra. E tentaram descobrir o que significava isso, porque ele nunca explicou para ninguém. E uma pesquisadora estudou a biografia de Albert Einstein, ela viajou para o Oriente, onde ele esteve muito tempo, para descobrir o que significava essa metáfora de onde vinha, que é ser apenas uma pedra. E aí ela fez a descoberta quando viajou e soube que Einstein tinha passado um período fora no Oriente, e lá ela descobriu entre os povos nômades que significava ser uma pedra, né? Então, existem coisas que são locais, aí ele trouxe para si, ele importou essa concepção e ninguém sabia interpretar. Então, cada povo tem
dentro da sua própria cultura, da sua língua, a estrutura, e essas barreiras, elas precisam serem transpostas. Por quê? Aquilo que não é ofensivo para mim é ofensivo para o outro na outra cultura. E aquilo que é bom para ele pode ser ofensivo para mim. Então, nós conhecemos a história de uma missionária que ganhou numa tribo da Amazônia um macaco de presente para comer e lhe deram cru. O que você faria? Se você quer lugar de permanência, quer ter voz no meio desse povo, tem que vencer os padrões da cultura. Então, há culturas que se comem algumas espécies vivas, né? Se coloca o bicho vivo na boca e come e tal. O prato vende vivo. Você chega na Tailândia, vê um bocado de cachorro morto para churrasco, para ser vendido e consumido em grande escala. Morcegos e outras partes da China. Que faríamos numa situação dessa? Né? E, por fim, uma das mais difíceis questões religiosas, né? Você tem que enfrentar as religiões orientais, o hinduísmo, o jainismo, o budismo, o sikhismo, o islamismo, o zoroastrismo, shintoísmo, confucionismo, taoísmo, que estão espalhadas pelo mundo, islamismo, judaísmo. Como lidar com essas questões, sem contar as seitas, os grupos e subgrupos que surgem aí dentro, né, para pregar o evangelho, certo? Então, o desafio não é pequeno das barreiras transculturais. A visão global do evangelho no mundo. Como deve ser a visão global? Primeiro, a grande comissão tem que pensar na evangelização e discipulado. Disso nós temos, Mateus ordena ir e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é ensinar alguém a pescar, tá certo? É instruir o outro a fazer da mesma forma, é seguir as pisadas do Mestre Jesus. Marcos fala da grande proclamação, o ide de Marcos é a grande proclamação, Marcos 16 e 15. Lucas chama para o testemunho, vós sois testemunhas, serão minhas testemunhas, são testemunhas disso. E João chama a imitar a Cristo. Né? John Stott, ele diz que a grande comissão ela não se dá após a ressurreição. Após a ressurreição é apenas a consolidação daquilo que já estava planejado quando Jesus fez a oração pelos seus discípulos. Em João 17, 18, ele disse assim, desculpa aí, João 17, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja, na oração sacerdotal. Aí você vai para o capítulo 20 de João, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As mesmas palavras. Então, é a ideia de imitar a Cristo. Assim como o Pai enviou o Filho envia os discípulos e eles seguem imitando a Cristo como Cristo imita o Pai. E esse é um chamado ao arrependimento. Isso só é possível por conta da capacitação do Espírito. O Espírito é que capacita a ser testemunha, o Espírito é que capacita para convencer e chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a grande proposta aqui, olha. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele que vem chamar os pecadores ao arrependimento, convencer de todos os seus pecados. Então, a visão global do Evangelho é que essa grande comissão é fazer discípulos, proclamar, testemunhar, imitar a Cristo, capacitados pelo Espírito, chamando os homens ao arrependimento. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Essa é uma grande missão. Este é um grande desafio. Alcançar o mundo. Como?
uma partícula dessa vai atingir um mundo desse tão grande? Ah, mas a tecnologia vem ajudando muito. Será? Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. E aí Paulo diz em Romanos, capítulo 10 de Romanos, veja o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 10, ele diz assim, Romanos capítulo 10, versículo de número 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa é a proposta. Alguém precisa... Todo que invocar vai ser salvo, mas só pode invocar o que ouvir. Só pode crer o que ouvir. E só pode ouvir se alguém pregar. Você pode pregar se forem enviados. Quão são formosos os pés dos missionários. Que Deus abençoe você, sua aula, seu ministério. E conto com você na próxima aula. São 14 lições nesse trimestre. E vamos estar juntos, estudando até os confins da terra. Esse é o nosso tema dessa nova lição. E começamos aqui com a grande comissão. Uma visão étnica do Evangelho, com a ênfase étnica, né? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.